Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente top, que sempre leva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos. Deu uma invertida aqui, né, Dani? O Dani também tá aqui. Salve, galera. É isso aí. Então vamos lá. Mais uma semana se foi, mais um resumão chegou. E hoje a gente tem basicamente uma notícia e meia, né? 2 notícias e meia, porque, enfim, uma ainda tá nessa novela toda. Mas enfim, antes de tudo, não esquece de ir aqui na descrição e conferir o nosso treinamento. Hoje eu falei certo, hein? Treinamento de finanças pessoais, né? Se você tá aí na pindaíba, tá cheio de dívida, não sabe o que fazer para sair dessas dívidas todas, compra um curso nosso, não é não? Treinamento. Olha eu de novo, caí no meu próprio vacilo. Cara, 50 conto. 50 conto, você não compra uma pizza hoje. Eu fui sair com a Carla esses dias atrás, cara. R$60 a pizza. 65 a pizza. Hoje eu já cheguei a comprar brotinho por 50 conto. Embaçado, né? Ainda mais quem é de São Paulo, né? São Paulo é muito mais superfaturado, né? Mas enfim, aí ó, tá vendo? Se você sabe sair das dívidas, gerir bem o seu dinheiro e depois investir ele, você consegue até comprar pizza com dividendo só, Dani. É lógico, só com os rendimentos. Só com os rendimentos. Certo? Então vamos lá, ó. Vamos pro nosso resumão. Ah, não esquece de curtir, comentar, tanto no Spotify como no YouTube, né? É legal essa interação que a gente tem, mas enfim, vamos embora pro nosso resumão de hoje. Então vamos lá, vamos pra nossa primeira notícia do dia, né? Que é, de novo, a novela do Xandão, ó, Dani. Xandão e Elon Musk. Essa treta tá boa, hein? Essa treta tá boa. Xande de Pilares, já ouviu? Esse não. É bom, hein? Pagodão, sambinha. Mas enfim, o Xandão, o que acontece? Qual que é a nova agora? O Elon Musk, o senhor Elon Musk, deu um somebody love aqui na justiça brasileira, né? Que determinou o bloqueio do X. Se quem tá ouvindo não sabe e mora numa caverna, você provavelmente não sabe mesmo. Mas o que acontece? O Xandão proibiu o senhor Elon Musk de continuar com as suas atividades aqui com o X. E por quê? Porque ele julgou que o X não derrubava conteúdos que continham fake news, né? Que continham, como é que fala? Quando você fala mal de outra pessoa, calúnia, tipo calúnia. E aí o que acontece? O senhor Xandão falou para bloquear. Ficou bloqueado um tempo e essa semana simplesmente o Twitter voltou a funcionar, o X voltou. E aí que tá. O Twitter voltou e o Xandão ficou putaço, né? E aí ele determinou que a cada dia que o Twitter ficar funcionando no Brasil, o Elon Musk deve uma nota de 5 milhões pro Brasil. Tem muita gente no Brasil que não vai ver isso na vida. O cara paga por dia. O cara vai ter que pagar por dia. E assim, agora tá vendo, né, como é que vai funcionar, se eles vai bloquear de novo, se não vai. Enfim, tá no descumprimento. E já pegando esse gancho, o governo dos Estados Unidos, ele repudiou esse bloqueio do X, porque não tem fundamento, sabe? E vou te falar uma coisa, a gente tá passando, no caso assim, os Estados Unidos vai passar agora por eleições. Se, por um acaso, o senhor Donald Trump, o laranjão, né, foi eleito, ó pro Brasil, ó, aí ferrou pro Brasil. Por quê? O Trump, ele tem uma visão muito mais liberal e muito mais patriótica do que o velhinho lá, como é que ele chama? O Biden. O Biden e a Kamala. Se o Brasil, ele faz sanção contra uma empresa americana, o Brasil vai sofrer represália, sabe? Então, ou é melhor não mexer, deixar como tá, ou é melhor torcer pra Kamala ganhar, tá ligado? Porque senão tá ferrado. Então vamos pra próxima, que tá quente também, né, Dani? Essa semana, eu tava conversando com a Carla esses dias que a TV Cultura, ela sempre proporcionou momentos épicos
assim, na TV. É os desenhos, né? Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Sim, Ilha demais. Rá-Tim-Bum? Lembra do Ilha Rá-Tim-Bum? Claro. Tinha também... Cara, Caiu, tinha o Pequeno Urso, lembra? Rupert Lucas também. Silva e Silva. Lucas Silva e Silva. Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, né? Muito bom. E, cara, assim, essa semana a cultura nos proporcionou um momento épico na TV, que já é um clássico, né, da TV brasileira, que é a cadeirada do Datena em cima do senhor Marçal. Que cadeirada, hein? Você assistiu Não. o debate? Ao vivo, não. Não, ao vivo não, mas você viu lá a parada. Aham, a cadeirada eu vi. O que você achou? Não era pra tudo aquilo, não. Então. Achei meio embaçado, hein? Uma forçada. Mas a cadeirada, né? Só que, tipo assim, eu acho que ele aproveitou um pouquinho a situação, né? Óbvio. Deu uma aproveitada ali. Mas você fala assim, o que eu acho também da atitude do Datena. Dos dois. Horrível, né? Horrível. Porque assim, mano, ali, desde que eu me conheço por gente que eu vejo debate, é sempre aquilo lá, mano. É um acusando o outro, é um falando mal do outro. Então, tipo assim, é que o Marçal, ele tem... Sei lá, ele sabe provocar. E ele não cai na pilha, tá ligado? Então, tipo assim, ele sabe provocar. E pra mim, o Datena perdeu a cabeça, né, mano? Sim. Eu achei ali o Datena muito mais errado do que o Marçal, porque ali, sempre foi assim, cara. É sempre um provocando o outro. Nunca teve proposta, nunca teve... Eu sempre odiei debate por causa disso aí, cara. É mais falando mal do outro do que falando bem de si mesmo. Né? E aí ele não aguentou, caiu na pilha, né? Sim. Então, eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse debate. Por quê? Na verdade, não sobre o debate, sobre a eleição como um todo. Porque, cara, eu ouvi uma frase esses dias do Iago Martins, falando assim que se você pegar a política brasileira, colocar uma lona em volta, vira circo. Se você colocar uma grade, vira octógono. Se você colocar um muro, vira hospício. Sabe? E vou te falar, sempre foi assim. Sempre. Desde que eu me entendo por gente, sempre, nunca, na verdade, nunca teve proposta. Sempre foi uma degladiação, um xingando o outro, igual você falou. E é isso, sabe? Só que aí que tá o ponto. A gente chegou agora com um candidato, que é o Marçal, que eu não entendi muito bem o que ele quer fazer na prefeitura, né? Pra mim, tipo, as propostas dele não tem tanto fundamento assim. Até por um exemplo pra você ver, que é a questão do teleférico. Sim. Cara, não faz sentido porque, mano, o teleférico, ele tem capacidade pra 20 pessoas, no máximo. Como é que você vai botar um teleférico numa cidade igual São Paulo, tá ligado? Que, mano, são 12 milhões de habitantes. Imagina o horário de pico na Sé, sabe? É um mar de gente. Então, esse aqui é só um exemplo. Mas, assim, o Marçal, ele é ex-coach, né? Só que ele trabalha muito essa questão emocional. E ele tem muita inteligência emocional. Isso a gente não pode negar. E o Datena, ele é de uma geração totalmente diferente. Se você pega vídeos antigos do Datena, as pessoas ligavam pro programa dele e ele perguntava, e aí, o que tem que fazer com bandido? Tem que bater mesmo? Sabe? Então, tipo, ele veio de uma geração onde as coisas se resolvem, a honra, ela é protegida com violência, sabe? E aí que tá o ponto. Por quê? A política brasileira, ela não é séria, sabe? A gente vê que na política brasileira o cidadão ele foi tirado do centro e foi colocado num lugar tão distante, sabe, que a gente nem sabe onde ele fica mais. Porque assim, a gente está falando a política, ela tem que ser de um jeito que o político ele vai ser um trabalhador que vai trabalhar em prol do povo. E é uma coisa que a gente não vê mais isso, sabe? Ou seja... É o que o Marçal tá falando muito, né? Mas ele fala muito, só que todos... Só que você muitos já falaram. Muitos já falaram. E você vê que realmente as propostas dele é meio... Sim, mas aí que tá o ponto. O que acontece? O político era para ser o trabalhador do povo, sabe? Que ia usar o dinheiro pro povo. Entende? Mano, você pega sociedades primitivas. Eles tinham um líder. Olha os indígenas. Eles têm um cacique, né? O líder deles, que ele vai responder pela tribo inteira, sabe?
Um líder que vai falar por uma sociedade inteira. Tá, a gente tem uma cidade que é uma organização muito maior e muito mais complexa, e a gente tem o prefeito. Cara, o prefeito, ele tá ali para ver os problemas que a cidade tem e resolver. Seja de saneamento, seja de mobilidade, de saúde, segurança. Só que aí que está o ponto. A gente deu tanto poder para o Estado e tanto dinheiro foi cobrado em impostos, o que acontece? Cada político que entra, ele tem o rabo preso com 15. Ou seja, tipo assim, o Dani vai entrar na política, vai ser prefeito. E ele vem pedir voto para mim. E aí eu falo, Dani, tudo bem, eu consigo, sei lá, 10 mil votos para você. Que eu sou uma pessoa muito influente no meu bairro, né? Tipo assim, na nossa hipótese aqui, lógico. Meus vizinhos nem sabem o que eu faço da vida. Mas assim, imagina que eu consigo os 10 mil votos pro Dani. Só que, para eu conseguir esses 10 mil votos, eu quero que o Dani emprega uma galera para mim. Tipo uns 20 mil. E aí que tá o negócio. Por quê? Eu vou ganhar 10 mil votos. O outro Zezinho vai ganhar 10 mil votos. Só que também quer que emprega 20. Só nessa você já tem 40 para empregar. Tem dinheiro para fazer as coisas? Tem. Só que não sobra. Por quê? Porque você tem que sanar essa promessa que você fez para a galera que conseguiu voto para você. Você fica com o rabo preso com essa galera. Esse que é o errado da política. Entende? A política não é mais feita pro cidadão. O cidadão saiu de um pilar, de um palanque de destaque e foi para um lugar onde a gente não sabe onde ele está, sabe? A política não é mais feita para o povo. E é isso que a gente vê em evidência aqui. A política virou um hospício, cara, um circo. Porque a gente vê que o Marçal, ele é baixo, não precisava ter falado também dessas questões, tá ligado? Só que acontece, ele fica instigando, sabe? Qual que é o jogo político agora? Tá ligado? Antes sempre foi um atacar o outro. Agora, o Marçal, ele tá vindo com um novo jeito de fazer política, que é, cara, quinta série, sim, sabe? Ele dá uma de palhaço, só zoando, só sim, brincando, né? Tipo... E aí que tá, você vê nos debates que, tipo assim, o cara tá falando, respondendo a pergunta do Marçal, e ele tá assim, ó. Tá fazendo um monte de coisa. No último debate, ele colou o bottom dele na boca. Ficou assim, ó. Sabe? Por quê? Isso tudo. Apelidos, né? Os apelidos. Chatabata, né? Da Pena, o Bananinha. E tipo assim, cara, isso tudo são estratégias que ele usa para poder desestabilizar os outros candidatos. E aí que tá o ponto, cara. A gente tá falando, o brasileiro, ele tem a memória muito curta, sabe? Eu não lembro quem que eu vi falando, eu acho que, não sei se foi o Nicolas ou se foi o Kim, falando assim que antigamente o brasileiro tinha uma memória de 10 dias, hoje em dia deve ter de uma semana, porque tipo assim, acontece uma coisa, daqui uma semana o brasileiro não lembra mais, sabe? E aí que tá, tipo, você vai, o Datena deu a cadeirada, repercutiu, mas e aí? Sabe? O Marçal tá fazendo tudo o que faz, mas e daí? Sabe? O povo, ele gosta de entretenimento, sabe? Ele gosta de entretenimento. E se tiver um entretenimento em dia, que igual tá tendo esses debates, porque eu não vejo debate para ver proposta. Sim. Eu vejo por puro entretenimento, sim, sabe? Por puro entretenimento. Porque não tem nada de saudável, não tem nada de proveitoso dentro de um debate, sabe? Só tem isso, de que é a palhaçada de candidatos baixos, candidatos que têm o rabo preso, candidato que não tem nenhuma ficha limpa, sabe? Não tem uma proposta boa e só zoando com a cara do povo. Entendeu? O povo é só um chupim, cara. É só uma ponte pro cara chegar até lá, sabe? E vou te falar, não é só prefeito, não. Até vereador, tudo, cara. Lugar. Tudo. Pessoas assim, que nem esse dia até a gente tava conversando, né? Pessoas que você nunca vê, do nada, brota na igreja, não sei o quê. Cara, você quer ver um negócio? Eu deixo ligado o rádio na Educadora, que é de Campinas. E tem um vereador lá que tá tentando ser vereador, não tô nem aí, eu vou falar o nome, que chama Clemente. E a propaganda é assim, ó, quer alguém diferente? Vote no Clemente.
minhas propostas estão todas na minha rede social. Se eu não fizer nada do que eu prometi, daqui 4 anos nem precisa mais votar para mim. Agora, a última vez que eu vi, era 25 mil o salário de vereador. Deixa eu até ver aqui. 25 mil reais. E eu tava fazendo as contas. 25 mil vezes 12, que é um ano, ele dá, se eu não me engano, 300 mil. 300 mil. Em 4 anos, é 1.200.000. O cara não fazer nada. O cara não fazer nada. Detalhe, se o cara pegar 200 mil nesses 4 anos, ele consegue ainda deixar investido 1 milhão e deixar rendendo lá e caindo 10 mil na conta dele todo mês, sabe? Então ele fica com a vida feita, entende? Então o que acontece? Hoje em dia, de novo, a política, ela não é mais visando o bem comum, o bem social, mas visando o próprio interesse do cara que está entrando na política. E fora que essa questão do salário também é muito... os caras, vou voltar para aumentar meu salário. Tipo, vai para 50. Sim. Tipo assim, quanto salário mínimo... Não é. Não, e sabe o que é o BO? Porque, tipo assim, eu lembro que há uns anos atrás, eu nem tinha entrado no Bola ainda. Eu lembro que a gente foi num monte lá e a gente encontrou um vereador aqui de Limeira. E aí o vereador tava falando, os caras tá votando para poder aumentar o salário, eu não quero, só que eles estão me retalhando e tal. Daí a gente orou com ele tudo, né? Enfim, independente da religião de cada um, ele tava num ambiente que era próximo ao nosso, então ele tava se submetendo ao nosso ambiente. Mas enfim, aí que acontece? Era 12.500 o salário deles. E eles votaram para 25. Tipo, eu quero votar no aumento do meu próprio salário. Cara, para você receber... ano passado era 1.303 o salário mínimo. Agora tá 1.342. Para você conseguir R$40, R$39, é um puta rolo, tá ligado? E os caras faz 100% de aumento assim, sabe? Então, fica aqui a nossa indignação com a política brasileira, né, Dani? Sim. Enfim, infelizmente a gente tem que votar no menos pior, né? Hoje realmente você não consegue achar, esse cara aqui é bom. Não, o que é menos pior. É o que é menos pior, esse aqui não roubou tanto. Roubou cara, menos. Né? É difícil, né, cara? Uma política que a gente tem que votar com que roubou menos, um que é menos pior. Enfim, fica aqui a nossa indignação pela política brasileira. E aqui, né, deixando de lado toda essa palhaçada, essa semana saiu a votação do Copom, né, vulgo Comitê de Políticas Monetárias, que é um órgão do Bacen, que é o nosso Banco Central. E eu achei que ia subir mais, Dani. É mesmo. Subiu para 10,75. Subiu 0,25%. E vamos lá. Quando a gente vê, né, aí a gente se pergunta, né, a inflação ela tá dentro da meta, né? Tá bem dentro da meta, na verdade. Por que o Bacen ainda tá aumentando os juros, né? Poxa, não era para ele dar uma retraída para a gente poder comprar coisas, né, sem tanto juros, sem pagar tanto por isso? A gente tem que entender que quando o Bacen ele ele vai mexer na taxa de juros, ele está olhando para uma projeção futura da inflação. Então, por exemplo, faz aí o exercício. Toda segunda fica ligado no Instagram do Banco Central. Ele posta lá o Boletim Focus. E aí toda segunda ele mostra a projeção para 2024 e 2025. Então o que acontece? Quando o Bacen aumentando agora a taxa de juros, na verdade ele está olhando para o futuro. Ele está olhando para 2025, para 2026, entende? E aí que está o ponto do negócio. Por quê? Realmente, a inflação tá baixa, só que a gente está passando por um momento em que é mundial isso, na verdade, que o desemprego está baixo, certo? E existe uma coisa, não é teoria, um conceito na economia que é a curva de Phillips. E o Sr. Phillips, ele traz o quê?
Imagina que o desemprego e a inflação, eles vão ser inversamente proporcionais, né? Então, tipo assim, se sobe o desemprego, abaixa a inflação. E se tem menos desemprego, a inflação tende a subir. Qual que é a lógica aqui? Se o desemprego está baixo, significa que tem muita gente trabalhando. Se tem muita gente trabalhando, essas pessoas, eles têm mais poder de compra. Ou seja, eles podem consumir mais. E o Phillips entende que você vai comprar, sabe? Não tem essa de, eu posso comprar se eu quiser. Não, você vai comprar, sabe? Na economia, a gente entende que a gente não gasta só pela razão. A gente não vai só pela razão. A gente vai pela emoção também. E aqui, qual que é o ponto? O cara com mais dinheiro, ele vai comprar. Se ele consumir mais, a inflação tende a subir. E do mesmo jeito, vice-versa, né? Se o cara tem muito desemprego, a inflação vai retrair. Isso é óbvio. Então, quando a gente vê, por exemplo, o desemprego do Brasil, saiu essa projeção que o desemprego caiu de 7,9% para 6,9%. Entende? Assim, não é ruim, sabe, Dani? Não é ruim o desemprego cair. Só que, infelizmente, o Banco Central ele tem que tomar medidas para poder controlar isso. Porque que nem eu falei, a gente vive numa sociedade, num modelo social bem grande, né? Tipo, é um país, são 212 milhões de habitantes. E assim, eu não posso deixar a minha moeda desvalorizar para beneficiar outros, sabe? E é isso que a gente espera também do governo, sabe? Tipo, na próxima eleição pro presidente do Banco Central. Porque quem vai escolher vai ser o Lula. E o Lula tá doido para dar crédito pros outros, sabe? E, na boa, começou a gastar, a inflação vai subir, sabe? Vai subir. E é outro ponto também que eu esqueci de falar no último resumão, que o PIB ele cresceu. Só que aí que tá o ponto, ó. Tem como trazer a lousa? Eu vou trazer a lousa agora. Ó, a gente trouxe aqui, adaptou a nossa lousinha, né? A lousinha adaptada, né, Dani? Funciona. Pequenininha a lousinha. Pequenininha. Eu tinha que trazer a minha, que é menorzinha. Ah, não, mas a minha tá meio feia já. Mas enfim, ó. Olha como é que funciona a composição do PIB, ó. PIB. O PIB é igual ao consumo. O ser feio pra caramba. Consumo das famílias, mais investimentos, mais. Olha esse cara aqui, ó. Gastos do governo, mais. Aqui a gente vai. Importação, menos exportação. E aí que tá o ponto, Dani. A gente entende que os gastos do governo estão muito altos, certo? E foi o gasto do governo que subiu, que puxou o PIB para cima, tá ligado? Não foi a produção. Não foi a produção em si. Lógico, o nosso país produziu bem, o agro tá produzindo bem. Lógico, a gente teve muitas baixas com os incêndios, só que, aí que tá o ponto. Aqui, o governo, ele gasta demais. Ou seja, o governo ele quer gastar, quer dar crédito para as pessoas, só que o Bacen ele freia isso, sabe? Por quê? O Bacen ele é independente. Então o que acontece? Não é o presidente que manda, é o presidente do Banco Central que manda o que vai fazer. A política monetária que ele vai adotar, sabe? E aqui que está o negócio. Por quê? Se a Selic ela tiver alta, né? 10,75, a gente entende que a inflação ela vai descer a inflação. Entende? Então, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? A gente já falou várias vezes que o nosso presidente, que está em exercício agora, ele fez bastante promessa. E promessa precisa de dinheiro para ser efetivada. Se ele coloca um presidente do Banco Central que vai priorizar, né, a decisão do presidente em detrimento a do povo, que o povo precisa, a gente vai entender que ele pode descer, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na pandemia, desceu para 2%.
O pessoal precisava gastar, precisava girar a economia. Só que também, lá para 2021, subiu para 13,75. E o que aconteceu? A inflação baixou. Se o cara vai pegar e vai abaixar a Selic de uma vez, ou tipo, vai continuar abaixando para o povo consumir mais, beleza, o povo vai consumir. Só que a inflação, o IPCA vai subir. No longo prazo, isso é prejudicial para a gente, porque o nosso dinheiro ele vai cada vez valer menos, né? E a gente começa a comprar cada vez menos, né? Porque a inflação é isso. Ele infla o preço e o dinheiro que você comprava, por exemplo, uma Coca-Cola em 94, hoje você compra uma latinha. Entende? Uma Coca-Cola 2 litros, hoje você compra uma latinha. Então, isso é muito prejudicial para a nossa economia como um todo. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso resumão de hoje. A gente saiu um pouco... Pô, voltou à origem também, né, Dani? Para aprender um pouquinho mais sobre coisa. É. E assim, o Banco Central, ele subiu. E assim, tinha muita gente que achou que ia descer porque o Fed, né, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele abaixou os juros de lá. E qual que é o ponto? Porque se os juros lá tá muito alto, o pessoal sai daqui e vai para lá, porque lá tem mais segurança, né? O prêmio de lá é maior. E aí que tá, os caras abaixaram os juros lá. E aqui os caras aumentaram por causa disso. Eles estão olhando para o futuro, né? E assim, os Estados Unidos está passando por um ciclo econômico diferente, né? Estavam com risco de recessão também lá. Mas enfim, o Banco Central ele tá olhando para o futuro para tomar a melhor decisão que vai prejudicar menos também a nossa moeda, certo? Então, pessoal, muito obrigado por todo mundo que tá aqui até agora, né, Dani? Tá aguentando nós até agora. Acompanhando a gente aí. Acompanhando. E, de novo, gente, não se esquece de, ver o treinamento, Dani. Olha, eu erro toda vez, cara. Mas, enfim, não esquece de ver o treinamento, cara, para você gerir bem, sabe? Fazer uma boa gestão das suas finanças, entende? É horrível você chegar, né? Enfim, e aí o que acontece? Se você pega e vai agora lá, quanto que tá, Dani? 50. Com nosso cupom aí, podcast, 50 reais. 50 reais. E tem uma porrada de planilha, de bônus, olha. Ah, tá muito barato, hein? Ah, só falta... Falta o quê mais, né? Uhum. Não falta mais nada. É só você... E depende de quanto você tá assistindo, né? Porque talvez pode ser que já tenha subido. Pode ser que já tenha subido. Mas enfim, até o presente momento onde está sendo gravado e indo ao ar esse podcast ainda tá 50 reais. Mas é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui com a gente, né? Não esquece de se inscrever aqui no YouTube, dar o likezão. No Spotify também seguir. Tem uma galera seguindo, hein? Tô gostando de ver, cara. O Spotify tá entregando legal. Mas enfim, gente, foi muito prazeroso estar aqui com vocês e tamo junto, até a próxima. Abraço.